Bora. Vamos embora. Gente, hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial. Tô aqui com a doutora Ana Luísa Alencar Nicola. Ela é uma super referência nos exames de endometriose. Eu tenho uma paixão pela Ana e cada vez que eu converso um pouco mais com ela, eu me apaixono mais por ela. Eu falo isso para as minhas pacientes e todas as pacientes que fizeram o exame de endometriose com ela sempre falam, doutora, como é possível tanta gentileza, tanto cuidado, tanta educação? Então não é só conhecimento, mas essa mulher é um espetáculo. E eu tô muito feliz, muito feliz de ter você aqui comigo no Podpan. Então, se você quiser se apresentar, eu acho que a gente fica melhor, né? Eu prefiro quando eu mesmo falo também de mim, então fique à vontade. Esse espaço é nosso aqui para falar um pouquinho para as mulheres sobre esse exame tão importante. Combinado. Em primeiro lugar, muito obrigada, viu? Olá, pessoal. É uma honra para mim, um prazer muito grande estar aqui para poder falar nesse espaço que eu já estava até elogiando com a doutora Pamela a iniciativa, porque a gente é muito acostumado a falar em congresso, até para falar presencialmente com público leigo, mas sempre num tom um pouco mais de formalidade. Eu acho que às vezes essa informalidade, conversar como se a gente estivesse batendo papo com uma amiga, é um espaço assim que não tem preço, viu? Então, parabéns pela iniciativa, Muito obrigada obrigada. pela sua confiança e pela sua oportunidade de estar aqui hoje. Eu gosto de me apresentar contando um pouquinho da minha história, né? Maravilhosa. Então, eu sou médica formada há 29 anos e fiz ginecologia e obstetrícia. E já a primeira coisa que a gente observava naquela ocasião lá atrás, praticamente 30 anos atrás, era a dificuldade do diagnóstico da endometriose. Eu de cara me apaixonei muito por ultrassom já na residência. Até pensei em deixar a ginecologia e ir direto fazer radiologia. Mas eu tive um professor maravilhoso que falou assim, não, você vai fazer ginecologia e depois você vai fazer ultrassom e você vai ficar com essa interface. Você vai ter a noção da clínica e você vai aplicar ultrassom para isso. E foi o que eu Perfeito. fiz. E muda Hoje, muito, né, Ana? nossa, eu acho que é muito confortável transitar. Eu transito muito nos congressos de radiologia, dou aula para radiologista, sempre levando um pouco da clínica. Quando eu levo o lado da clínica, porque quando você está lá, é incrível como a gente ouve um monte de imagens incríveis, espetaculares, inteligência Mas artificial, e a esquece às gente vezes do falando, paciente, né? Aham. mas eu sempre falo, e a clínica? Bom, então como eu tenho essa visão, essa interface, talvez isso facilitou bastante. E aí veio essa angústia de que a gente sabia muito fazer o diagnóstico da endometriose do ovário, do endometrioma, que afinal é um cisto, um padrão muito característico, que qualquer pessoa que está começando a vida faz um ultrassom transvaginal, se tem um endometrioma é fácil reconhecer, tá? É muito bonitinho, muito, com um padrão muito típico, que a gente fala assim, o endometrioma tem carinha de endometrioma, a gente não confunde ele com outras coisas. Mas ia operar e depois o colega falar, puxa, Ana, tinha também lesão em outros lugares. E aquilo começou a causar um inconformismo na gente, né? E aí aqui em São Paulo, um colega nosso, que é o Dr. Manuel Orlando, que criou esse protocolo lá na USP naquela época, começou a fazer os exames com a limpeza do intestino, porque daí a gente tentaria ver, foco, a gente sabe, né, pessoal, que tem endometrioma no ovário, tem uma chance, se não 100% perto disso, de ter também outros pontos de endometriose. A Doença mais doutora Pamela profunda. sempre... Marcador de doença profunda, né, Ana? Que a gente grita o tempo Exato. todo. E aí a gente falou, não, eu preciso ver esse negócio e eu comecei também a fazer esse protocolo, de fazer uma limpeza do intestino e a gente não tinha um artigo científico escrito, uma linha de livro, não existia absolutamente. Ô, Ana, Então, quando foi foi isso? 95, 6, 98. Nossa, uau, que incrível. Aí a gente começou a ficar muito, né, procurando, e olhando aí lá por volta de 2002, eu falei, eu acho que eu estou conseguindo ver essa coisa aqui. Eu Olha só. acho que dá para ver alguma coisa aqui. Só que eu precisaria ver o quê? As cirurgias. Para ver se aí o que eu estava vendo correspondia com o que estava lá dentro do achado intraoperatório. Foi aí que eu fui lá para Santa Casa. Minha pastinha de fotos, na época nem era digital, era preto e branca. E pedi para os professores do setor, falei, eu acho que eu consigo ver, só que eu preciso que vocês com as minhas pacientes, e eu quero ir ver a cirurgia, para a gente ver se a gente está falando a mesma língua. E aí eu fiz isso durante um ano e pouquinho, 2. Aí animamos, falou, opa,
dá para ver realmente. Mas aí, de lá para cá, é como eu falo, se a gente tivesse aprendido em profundidade, né, a gente fosse navegando cada vez mais profundamente na pelve, eu nem sei, quilômetros, anos-luzes do que era, né? A cirurgia de vocês cresce muito Nossa, rapidamente. evoluiu demais, né? Demais e muito rápido, graças a Deus, né? E daí que vem muito o que eu sempre peço, né? Pessoal, se vocês tiverem informação do exame físico, escreve pra gente, porque nasceu lá isso. É eu saber qual é a impressão do exame físico de vocês e ver se está correspondendo, para ver se a gente valoriza mais, valoriza menos, se é uma cicatriz, se é uma doença, se é uma sequela de qualquer outra coisa. E quando a gente olha de lá o resultado, e saber que está falando a mesma língua. Então, basicamente, a história é essa, um pouquinho comprida, Nossa, mas aí estamos maravilhosa. aqui, Ô, Ana, mas você 20 sabe que anos depois. te ouvindo, eu fiquei pensando em algumas coisas. Uma, eu acho que é a importância, que é muito o que eu falo para as minhas pacientes. Porque quando a gente fala do profissional para fazer o exame de endometriose, olha como muda o olhar, né? A gente não tá falando de uma menina, você sempre manda pra mim assim, pô, os cabelos brancos já diz um pouquinho, né, da nossa experiência. Eu não sei, acho que esse nódulo talvez seja um nódulo mais suspeito. E fato, né, Ana, a gente sabe a nossa história. Quando eu me olho como médica, quando eu tinha acabado de me formar com 25 anos, me formei muito nova, né, 24 anos, 25. Não se compara com a Pamela hoje de 40, 41, né? Então, assim, e a mesma coisa você, se eu falo, por isso que eu falo muito para as pacientes, muda muito o profissional que tá fazendo, e até acho essa tua visão incrível de ir lá no centro cirúrgico. Outro dia eu vi que você postou também acompanhando cirurgia, e eu acho que é isso, né, Ana? É isso que muda. Porque se eu tenho a visão, eu vejo o que eu vi no exame, nossa, tá compatível, e essa troca que a gente tem, né? Então, isso muda muito pra gente ter uma segurança de planejamento cirúrgico, que é muito o que eu falo para as pacientes. Se eu tenho um bom exame, a gente consegue preparar uma equipe adequadamente para que você saia dessa cirurgia curada, para que você tenha uma boa resolução. Agora, se de repente eu vejo que é só um endometrioma, a gente já sabe o que é o endometrioma. E aí a gente chega lá na cirurgia preparada para tratar o endometrioma, mas tem uma endometriose intestinal, a gente não vai resolver o problema da paciente, né? Então, um bom exame prévio, ele é totalmente essencial para nossa estratégia cirúrgica, né, Ana? Demais, eu acho que a gente vai elencar aqui alguns motivos que eu acho que o exame, eu falo sempre, né? Um bom exame muda, um exame feito com excelência é definitivo. Por quê? Em primeiro lugar, isso, para o preparo da equipe, né? A pinça que vai pedir para o convênio, para deixar lá disponível, a equipe que vai estar, e o tempo de duração da cirurgia, o preparo se é feito intestinal para paciente ou não. E do lado da paciente, além do grande benefício de uma única cirurgia, que é o objetivo, e a gente sabe que é possível, isso que é bacana, porque a gente é muito motivado, porque a gente sabe que equipes que trabalham direito, que fazem a cirurgia como deve ser feita, como deve, né, hoje em dia são os protocolos, é uma cirurgia única na maioria esmagadora das vezes. Né? Eu falo que endometriose tem jeito, sim. O problema é a gente achar ela e pegar ela de jeito. Na hora que a gente pega ela de jeito, a gente consegue, né? É isso. Então, e do ponto de vista da paciente, meu Deus, eu fico imaginando a história que essas meninas trazem pra gente, né? Em primeiro lugar, sofrendo, via de regra, por muito tempo, achando que a vida é isso mesmo, que menstruar e ter dor é banal, é comum, porque todo mundo tem mesmo, achando que aquela posição da relação não vai rolar e já ignora, fala, não dá, ou achando que elas nasceram com alguma questão diferente anatômica ali, que o canal vaginal é mais estreito. Útero é invertido. Quantas histórias, né, Ana? Útero é invertido, útero é pra trás. A vagina é curta, bate no colo do útero. Quantas histórias a gente já ouviu, né? Hoje mesmo atendi uma paciente que ela falou assim, doutora, eu nem ia relatar, porque eu acho que se você não tivesse me perguntado, eu sempre achei que isso fosse normal. E cólica nota 9. Medicações o ciclo inteiro, dor na relação sexual, sabe? Toda a clínica da endometriose, uma menina que já tá ali. E quantas, né, Ana, que a gente vê hoje, a gente fazendo diagnóstico, quanto até na menopausa, né? Então, assim, desafiador. Hoje eu atendi uma paciente sua, nessa situação de climatério, Algumas. bastante doença. Algumas. Então, acho que o ponto de vista da paciente, primeiro é um grande alívio que haja, assim, um nome para aquilo. Ela entender que... ela tem até dificuldade, às vezes, de acreditar algumas, de que a perspectiva de uma vida melhor existe. Elas acham, às vezes, que
será que é isso mesmo? Algumas depois que voltam, vocês operam, elas voltam bem felizes, elas falam, doutora, bem que você falava que existe menstruar e não ter dor, que existe ter relação sem dor, porque a gente sempre acha que tudo bem, se minha dor de nota 10 vai para nota 4, eu fico feliz. Quando vai para 0, elas entendem que existe essa É possível, né? acreditam. E elas saberem, né? Porque aí ela vai poder dar o consentimento informado dela, de que ela quer fazer a cirurgia, de que vai vencer em regiões específicas, saber o tempo que vai durar a sua cirurgia, o tempo de internação, o tempo para retomar suas atividades. Eu não consigo ver o mundo de outra forma. Você imagina a gente sempre, né, a empatia de você se colocar no lugar de alguém, como é que você vai entrar no centro cirúrgico sem saber detalhadamente o que vai acontecer, ou pelo menos o mais perto disso, qual é a previsão de tempo, quais são os riscos de complicações, qual é o tempo de internação, quanto tempo depois você vai voltar para o seu consultório, o consultório lá bombando, não é? Né? E ainda mais hoje, né, Ana, que a vida tá tão rápida, né? A gente tem, parece que tantas mais coisas, né, pra se fazer, então acho que não tem espaço pra gente entrar no, não, a gente vê lá na cirurgia o que que faz, né? E Ainda exatamente que a isso que você gente... trouxe, né? O quanto que a literatura é clara, né? É uma cirurgia em um único time, que seja resolutiva e que a gente consiga tratar toda a doença adequadamente, né? Você sabe, quando a gente às vezes está em algum congresso, tem médico europeu e tal, que lá fora eles têm no centro cirúrgico os grampos do intestino, está tudo lá. E eles falam assim, eu me viro lá na hora. E lá eles não têm, né, esse exame, alguns países estão começando a ter agora. Eu sempre pergunto isso quando eu participo, eu falo assim, mas e quanto ao consentimento informado da paciente? Será que ela entra cegas, assim, por mais que a gente sabe que são excelentes cirurgiões às vezes, será que eu gostaria de entrar numa cirurgia sem minha autorização? Olha, quais são os riscos de mexer aqui perto de inervação? Quer dizer, eu acho que em nenhuma realidade do mundo, fosse numa realidade de algumas questões de operadoras de saúde, de SUS, ou de uma realidade onde você estivesse no mundo ideal, com todos os materiais, eu acho que a parte da paciente estar informada, entendendo o que está acontecendo com o seu corpo, eu entendo que é prioridade isso. Acho que não tem espaço para ser diferente, né, Ana? E sabe o que eu fico Né? pensando, Ana? Como que a gente tá à frente, né, na endometriose, o Brasil, a gente às vezes tem muito aquela síndrome de achar que, país é submundo, né, o país... Mas, na verdade, quando eu vejo em endometriose, eu acho que a gente até lembrei de um caso que você estava comentando, lembrei de um caso de uma paciente que até fez um mapeamento com você, que tá na Alemanha, que operou fora do Brasil, né? Então, quantos casos a gente já discutiu de pacientes que estão até fora do país, que vieram para fizeram uma consulta online, a gente já sabia até pela história o que ela provavelmente ia encontrar no exame compatível, né? Então, assim, e o quanto que a gente hoje, em diagnóstico, em cirurgia, estamos muito bem, né? Com equipes muito boas. Muito à frente, né? Particularmente aqui em São Paulo, Curitiba, Rio tem cirurgiões muito bons também, em alguns lugares do Brasil a gente hoje já sabe que tem, mas São Paulo acho que foi onde começou a história. A gente tem, graças a Deus, faculdades que estão muito à frente aí, criam técnicas, né? Você sabe disso, vocês criam técnicas de desenvolver, vocês são tutores. Eu achei engraçado quando veio a plataforma robótica para ensinar, eles vão dar aula, meia hora no robô na mão deles, eles é que vão ensinar. E de certo, porque vocês fazem cada coisa que é bonito de ver, né? E a gente aqui no Brasil, ó, tem raça, eu falo que é meio MacGyver, né? Tem que Não dar tem certo. aquela pinça específica que vira com aquela e Meu embora, Deus! tem uma mão, não é verdade? O manipulador que vira um esterômetro amarrar, né? A galera faz cada coisa, meu Deus. Exato, exato. E aí a mão de vocês cirúrgica é de tal magnitude diferenciada que eu acho que quando vem coisa que é mais fácil, vocês estão tranquilos já, sabe? Mas é muito bonito, é muito bonito. Eu acho que é isso que motiva. Eu receber vocês, a equipe de vocês manda bastante o pós-operatório para a gente comparar. É cada depoimento que, assim, mesmo com quase tentando de formada, tem dia que eu choro junto com a paciente. Assim, Não tem como, de né? emoção. Não tem como. Não tem como separar o impacto pessoal da vida delas, né? Muito legal. Ô, Ana, antes da gente começar, porque eu quero que você explique um pouco de como quero falar algumas coisas importantes, mas eu quero contar de um caso de uma paciente que em especial me marcou muito. Mas essa menina, ela tinha ali acho que uns 27, 28 anos,
E ela, quando veio passar comigo, é muito difícil porque a gente escuta muito essa frase, você é a última esperança, já fui em vários médicos, né? Então é bem desafiador, mas essa menininha especial, ela já tinham pedido para ela mais de 5 colonoscopias. E aí, com a história dela, ela foi encaminhada para um serviço de doença psicossomática na USP, porque afinal de contas não tinha nenhum exame que justificasse essa dor que ela tinha e que então provavelmente ela não tinha nada. E aí, essa menina tinha uma história típica ali de endometriose, né? A gente fala muito ali dos 6Ds, né? Então, ela tinha dismenorreia, ela tinha cólica menstrual, ela tinha dor pélvica crônica, ela tinha sintomas intestinais e até por isso tantas colonos prévios, ela tinha dor na relação sexual. E até foi interessante que depois no tratamento, ela foi uma menina que falou pra mim, doutora, eu nunca soube, desde a minha primeira menstruação, o que era viver sem dor. Então, assim, aquelas pacientes que mexem com a gente, e essa menina, quando foi fazer, talvez você lembre dela, quando ela foi fazer um mapeamento com você, eu falei, não, tem um exame que a gente consegue, vamos lá, vamos fazer uma menina simples, assim, muito religiosa. E aí ela falou que ela chegou aí, acho que ela fez na Chamier, não lembro onde foi, e ela chegou, disse que ela pediu muito a Deus, que Deus abençoasse as suas mãos para que você conseguisse fazer o diagnóstico. Eu E, lembro, eu lembro. e aí quando ela começou a fazer o exame, ela começou a chorar desesperadamente. Não por conta da endometriose, mas porque ela tinha um diagnóstico que justificava tudo que ela sentia, que ela não era doida, né? E aí ela agradecia muito você, e ela agradece muito ainda por hoje ela ter um diagnóstico. E assim, é uma menina que a gente conseguiu com um tratamento clínico, né? Achar um tratamento efetivo para ela. E que assim, ela foi uma das que me fez chorar, assim, sabe? Conversando com os exames, porque é muito emocionante ver o quanto que a ausência do diagnóstico também impacta na vida dessas mulheres, né, Ana? Olha, eu acho assim que é o maior dos impactos do ponto de vista a longo prazo, né? Porque é um estrago que ficou. Existe uma frase, se não me engano, é do Fernando Pessoa, que eu gosto muito na vida, que é a dor passa, mas não passa a ter doído. Isso é muito importante, é muito profundo. Porque aquela dor crônica que essas mulheres viveram anos, vai embora, com O fé em Deus, impacto elas vão se disso. sentir bem. Mas olhar, voltar para aquele momento de dor, vai estar lá a cicatrizinha marcadinha. Vai estar lá aquilo, meu Deus, mas, né? Por que eu tive que viver? Ou medo. Elas ficam meio com medo de qualquer momento a doença vai voltar e qualquer dorzinha que sente já acha que tem de novo, porque está gato escaldado, tem medo. Então, não passa a ter doído. Fica lá alguma sequela realmente psicológica, afetiva, né? E a gente precisa desmistificar isso e dizer para essas meninas isso é normal e o que vai ajudar é o tempo livre de dor, é o tempo, a gente vai botando na balancinha, tempo de dor e uma hora o tempo livre de dor vai ficar mais pesado e aí a coisa vai andar. Mas é exatamente isso. E então é uma das responsabilidades nossas. Eu digo que a medicina tem um débito com essas mulheres, nós médicas, todos, de todas as especialidades, né? Porque um alerta importante é a menina que vai no ortopedista com dor nas costas, basta uma pergunta, essa dor piora quando No período menstrua? mesmo. Sim, não é raio-x, não é ressonância de quadril, é exame para o seu ginecologista de confiança fazer primeiro, o exame de toque. Meu Deus, como a gente ouve Como paciente chegar para mim e falar, não, nunca mas foi o feito. ginecologista não fez exame não, porque ele já pediu logo o exame da senhora. Então, se eu escrever o que eu quiser lá, o ginecologista vai tratar o que eu escrevi. E se não for? Não é Vai tratar o compatível, né? exame, concorda? Ô, Ana, você sabe que isso, eu lembro de um caso também que eu te liguei, acho que você me ligou, e a gente conversou sobre isso, e eu fiquei muito feliz que você falou assim, pã, veio a ressonância, eu fiz o exame, eu falei, nossa, mas não tá compatível com essa ressonância, deixa eu ver o que a Pamela escreveu no exame clínico. E aí tava muito compatível com o que... Todo dia, Exato, que tava muito todos compatível. E os assim, dias. hoje eu falo para as pacientes, hoje com uma boa história e com exame clínico, eu faço o diagnóstico. Eu só vou fazer o exame pra gente ter, mas eu já tenho 97% de certeza que você tem essa É, doença, né? mas, ó, existem, tem até umas vezes doutorado, acho que foi do professor Paulo Herodes, se não me engano, lá na Santa, que você ter a história clínica, dor à mobilização do colo e palpação de nódulos retrocervicais atrás do colo uterino, no exame de toque que se faz todo ano no ginecologista, vou repetir, se faz ou se deve fazer todo ano no consultório,
Não precisa fazer ultrassom com preparo todo ano para todo mundo suspeita de endometriose. O rastreamento é no consultório. Tem, acho que 70% a 90% de sensibilidade diagnóstica. Quer dizer que de cada 10 meninas com endometriose, 7 a 9 ali na hora o ginecologista vai ter Já vai ter um a diagnóstico. certeza. Nosso exame vai entrar não só para confirmar, mas principalmente para mapear, dizer o grau que está, para poder tomar a conduta, né? Exato. Se o grau é um grau tranquilo e ela tecnicamente está bem, sem desejo de infertilidade, o exame vai ser bacana para a gente ficar com um referencial para fazer controle e comparar. E vendo a evolução, né, Ana? E se for indicação cirúrgica, já está lá uma mapinha, quer dizer, esse é o itinerário certinho, né? E o que vocês escrevem, quando você escreve sempre, alguns colegas que têm esse hábito, é tão assim, relevante. Claro que o que eu vou ver é o que eu vou escrever, óbvio, mas às vezes tem situações, lesões muito pequenininhas, sabe? Ou lesões que a paciente tem há anos tomando pílula, 10, 15, 12, 20 anos tomando pílula, e a lesão está mais murchinha. Uhum. E às vezes a gente fala, dói aqui, dói. E ó, aquilo que você falou, eu tenho cabelo branco, faço isso há 20 e tantos anos, mas principalmente para um sonografista que não está tão experiente, ou se vier ali uma referência, realmente aquilo está espessado, estou sentindo aquele tecido espessado, nossa, é muito importante, ajuda muito também. Facilita muito, né, Ana? E aí o principal, né, do nosso bate-papo aqui era falar do diagnóstico. E eu acho que é isso que eu falo muito para as pacientes. A história, né, me faz muito pensar na doença. Foi o que eu falei para essa menina de hoje. Então, uma boa história, o exame clínico me ajuda. E aí o exame correto vai me ajudar a pensar no planejamento de tratamento dessa menina. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que é o ultrassom transvaginal com preparo intestinal para mapeamento de endometriose. E aí, antes disso, eu quero contar a minha experiência. Eu mandei pra Ana uma mensagem, eu falei, Ana, faz um tempo, acho que faz uns 2 anos que eu fiz meu mapeamento, eu mandei assim, Ana, você tem visto muita endometriose com lombalgia? E assim, eu fui uma pessoa que eu nunca tomei nenhum remédio pra cólica na minha vida, eu nunca tomei. Mas o meu pré-menstrual tem ficado mais desafiador e na minha menstruação eu tenho sentido muito essa lombalgia. E aí eu mandei isso pra Ana, ela falou, Ana, opa, você não acredita? Tô lendo um artigo agora exatamente disso. Eu falei, nossa, sério? E aí, Ana? Ela falou, eu tenho visto muito. Eu falei, ah, tá, não, só pra saber, porque eu acho que sou eu mesma. Mas eu vou marcar meu exame, né? E aí eu já fui preparada. Eu falei, imagina, né? Vou chegar lá, vai ter tudo e mais um pouco. Eu sou a pessoa que não sou tão sintomática, né? Já fiquei pensando no pior cenário, né? E aí, o interessante foi que as pacientes falavam muito do exame de mapeamento e eu imaginava que era um caos, sabe, Ana? Porque as pacientes falavam, nossa, doutora, perco o dia, porque aí eu me preparo de intestino. Eu falei, nossa, eu não achei nada demais. Achei assim, tipo, saí daí, vim pro consultório atender, então achei o preparo muito tranquilo, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E aí eu lembro muito no exame, quando você tava fazendo, que você falou assim, pô, agora vai doer. Eu falei, não, Ana, tranquila, não sinto dor, pode fazer tranquila. E aí eu lembro, até agora, eu lembro da sensação da dor quando você foi com o transdutor lá no lugar. E aí você me mostrando, ó, eu olhando ali, não entendendo nada de imagem de ultrassom, e você, ó, tá vendo, espessamentinho aqui, olha o ureter. Então, eu acho que esse exame, assim, muda muito pra gente, né, Ana? E muda também até de tranquilidade pra pensar, ah, tá bom, é isso que eu tenho, vamos daqui pra frente, né? É verdade, é verdade. E obrigado de novo, né, pela confiança. Mas... eu acho que assim, ó, no que consiste esse preparo intestinal para o exame? Primeiro, eu gosto de falar um pouquinho dos sinônimos, né? Então, ó, ultrassom transvaginal com preparo intestinal, ultrassom para mapeamento de endometriose, ultrassom transvaginal com protocolo para mapeamento de endometriose, estamos falando do mesmo exame, né? Para a gente conseguir, qual que é o nosso objetivo? Imagina a barriga como se fosse uma caixa que tem lá as coisas dentro, os órgãos. Eu tenho útero, eu tenho ovário, eu tenho as trompas, eu tenho a bexiga, eu tenho o intestino, eu tenho ligamentos, nervos, vasos, as artérias, veias, etc. Eu quero ver tudo isso e quero ver as paredes dessa caixa também. Quando eu tenho o intestino, que é gigante, fica lá todo dobradinho, ocupando entre os órgãos, ali, e eu tenho resíduo dentro desse intestino, seja resíduo sólido, seja gases,
o som, ele vai bater e vai fazer artefatos. O que é isso? Bate no gás, não passa para trás, não vai. O que está ali para trás daquele gás fica preto, eu perco a visão. E volta, reflete, aí dá eco, aí cria imagem que não existe, que não é real, que é um artefatual. Então, me atrapalha demais. Quando a gente limpa esses resíduos, não é nenhuma limpeza igual a consórcio de colonoscopia, não, tá? É um negócio bem tranquilo, você já fez, você sabe, mas para as senhoras que estão aí escutando. Como é que a gente faz essa limpeza? Por que vale a pena fazer essa limpeza? Porque acende a luz para mim. É um negócio assim, diferente. Então, no ultrassom transvaginal simples, sem essa limpeza do intestino, eu até, com essa experiência que a gente tem, a gente pode até ver uma lesão ou outra. Ah, eu acho que tem lesão aqui. Mas, para eu mapear, o que eu quero dizer com isso? Outro conceito importante para a gente ter em mente. O ultrassom transvaginal de rotina, sem preparo intestinal nenhum, quando o cardiologista tem o olho treinado e faz as manobras que também devem ser feitas, Ele já consegue. Pode sim ver a endometriose, mesmo quando não é só no ovário. Ele pode e deve, mas para mapear, dizer o que infiltrou, qual camadinha, onde é, como é que está ali mesmo, né? Aí vai precisar desse preparo. Que consiste no seguinte, numa dieta livre de resíduos ou pobre em resíduos, sucos coados, refrescos, água de coco, a gente evita derivados lácteos, tudo que fermenta muito. Então, carne vermelha, procura comer o frango ou peixe cozido, a gente come macarrão, arroz, a gente evita alimentos integrais, enfim, na hora todas as pacientes recebem por e-mail, inclusive a gente manda até uma sugestão de cardápio, bem bonitinha. E na véspera do exame, ela vai tomar um laxante, que é o Ducolax ou o Butalax, que é um laxante leve, que não costuma dar tantos efeitos colaterais assim. Então, é uma diarreia leve, não é nada igual, de novo, da colonoscopia. E aí, pertinho da hora do exame, a gente faz uma lavagem do intestino, que chama aplicação de um fosfenema. Enema, para o paciente entender, é como se fosse um supositório líquido. É um líquidozinho cuja ponta é bem facinho de aplicar, bem lubrificada com vaselina. A gente aplica esse líquido via retal e aí, dentro de 5 minutinhos, a paciente vai lá e vai evacuar. Ah, mas mesmo que eu tiver feito o preparo, vou precisar do enema? Vai, porque o enema é muito útil para tirar o gás na hora do exame. Então, feito isso, o exame daí em diante, a gente vai fazer uma parte do exame por cima, então, pelo abdômen, onde a gente vai olhar o diafragma. O objetivo é mapear todos os eventuais focos de endometriose ou repercussões que a doença tenha trazido para os órgãos. Então, eu vou ver os 2 rins para ver se não tem dilatação. Eu vou ver o diafragma, tudo isso por via abdominal, por cima. Vou ver a parede abdominal, cicatriz umbilical, cicatriz antigas do cesárea, de qualquer patologia, cirurgias pregressas que eventualmente podem ser sítios de implantes de endometriose. E depois a gente vai para a via vaginal, que é aí 80% do tempo do exame, para fazer essa busca ativa por lesões de endometriose na barriga inteira, na parte da pelve, que é onde a maioria dos focos estão. E aí a gente faz, por isso que eles chamam de mapeamento. Então, é bem tranquilo. Em relação à dor, claro que depende... Muito confortável, né? Muito confortável, né, Ana? Eu acho, porque a gente não precisa encostar direto nas lesões. Quando você tem... no exame, e você avisa, né, Ana? Agora vai ter um pouco de desconforto, né? Acho que isso é a segurança de ter um profissional te orientando, te guiando. E acho que você ia falar isso, né? Claro que depende da gravidade da endometriose que essa mulher tem, né? Então, talvez a depender do quanto que ela tenha de lesão ali nos ligamentos, talvez ela tenha um pouquinho mais de desconforto, né? Mas é um exame bem confortável. Eu acho que, hoje em dia, eu acho que depende muito da segurança que ela tem e na confiança que ela sente. Então, quando você fala assim para ela, olha, você sentirá isso, você sentirá aquilo, é assim a sensação, mas não vai passar disso. Eu vou começar e vai durar, você conta até 5 que passa. Se ficar difícil, me avisa que eu paro na hora. Ela é a dona do exame. Eu estou aqui, eu vou fazer o exame, mas no tempo dela. Nesse momento está difícil essa dor, vamos parar um pouquinho esse canto, vamos fazer o lado de cá e descansa aí. Estica essa perna esquerda para relaxar. Aí ela, metade do assoalho pélvico, eu mando embora. Aí ela relaxa, metade do assoalho eu ganho, que é o fato do exame. Agora volta a perna esquerda.
agora vamos respirar fundo e vamos soltar o ombro. Eu estou mandando ela soltar o ombro, ela está soltando o quadril sem saber. Então, a gente vai adquirindo, de novo, né, os cabelinhos brancos que você consegue. E aí, quando elas vai, nos primeiros 20% do exame, assim, menos da metade que elas percebem que estão seguras, elas te permitem fazer o exame, né? Porque elas chegam com uma história de dor. Essas meninas têm dor na relação, por que o exame não vai doer? Essas meninas fazem ultrassom transvaginal todo ano e sofrem com dor nesse exame, porque o colega está vendo e está lá batendo com falta de endometriose. São histórias desafiadoras, né? Mas o exame pode sim ser feito com pouca dor ou com, às vezes, nenhuma dor, por assim dizer. Bem confortável. Ô, Ana, e outra coisa que você falou que eu acho importante trazer é essa questão dos radiologistas, assim, às vezes eu vejo no ultrassom ali vários parauterinos e eu já tô pensando ali na doença, então às vezes o colega, eu acho que a medicina, né, que a gente tá hoje, talvez pro nosso cenário, como você falou a hora que a gente tava conversando antes de começar a gravação, mas pro nosso cenário é um cenário um pouco diferente, né, então eu atendo uma paciente por hora, eu consigo conversar, mas você vê o exame de ultrassom, né, o colega tem ali 10 minutos para fazer um exame de ultrassom, né? Então eu acho que acaba que nesse tempo te limita muito a ter. Às vezes ele até sabe que tem alguma coisa ali diferente, né? Mas que ele talvez nem vá colocar, ou não sei se. Acho que é uma soma de fatores, né? Que talvez limite tanto para esse diagnóstico. E aí acaba que o que eu vejo muito, e você também, é que o diagnóstico da endometriose vem muito quando aparece endometrioma, que é o tumor de endometriose no ovário, né? Então, essa que é a questão aí, quando a gente às vezes, né, não passa, talvez com um profissional que tem um olhar ali diferente, né? Sem dúvida. E assim, também é uma educação que tem surgido agora, a Sociedade de Radiologia ao longo do tem criado consenso, tem chamado a atenção de que tem que ter esse olhar, porque antigamente o protocolo do exame de ultrassom simples via o útero e os ovários. Não olhava a bexiga vazia, a bexiga ficava lá, pode ter uma lesão de endometriose de 3 centímetros, não vai pegar. Não olhava o retrocervical, e aí criou-se aqui no Brasil inicialmente uma ideia assim, tem algumas pessoas que fazem endometriose. Eu não faço endometriose, eu me desobrigo. É como se eu tivesse tirado das minhas costas essa responsabilidade. Só que nós estamos falando de uma doença, acabei de participar da Jornada Paulista de Radiologia, que é o segundo maior congresso de radiologia do mundo. E eu falei para eles, assim, nós estamos falando de uma doença que tem a mesma prevalência de diabetes. Eu posso não ser endocrinologista especialista em diabetes, mas a minha gineco me pede glicemia todo ano. O uro pede para o homem, o cardiologista também pede a glicemia, porque diabetes é uma doença sistêmica e que vai ter repercussão sobre diversos órgãos. Hoje em dia, cada vez mais a gente sabe que endometriose tem repercussões sistêmicas. Eu falei agora para você do dia que você me falou desse, que eu estava lendo esse artigo de lombalgia, eu estava mandando para o ortopedista, que é história interessante, uma paciente que eu atendi de 22 anos, cuja única sintoma que ela tinha era uma dor atrás do joelho quando menstruava, do joelho direito. Acho que se ela ver esse podcast, ela vai lembrar bem. E ela foi no ortopedista, que por muita sorte dela, a esposa desse colega teve endometriose. E passou comigo, já operou, tá ótimo. Ele é de lá, se não me engano, ele também é da Santa. E o sintoma dela, ele falou para mim, Ana, eu não estou me perdoando do diagnóstico, porque a lombalgia, ele comeu bola. Ele falou, eu comi bola. Eu pensei em tudo. Eu fiz físio nela, eu fiz ressonância de quadril e liberação miofacial. E eu não me atentei para a questão catamenial, de piorar a menstruação. Então, essa paciente que chegou para ele, tendo ele a experiência pessoal com a esposa, quando ela falou que era a dor atrás do joelho que piorava na menstruação, ele pediu o exame comigo. Imagina um ortopedista pedindo um mapeamento. Eu tenho vários clientes ortopedistas. Ai, que bênção, Ana. Aqui na região, Ana do céu. Ainda não, né? Não. Aí ela falou para mim assim, a mãe veio junto. E eu me lembro como se fosse hoje que a mãe falou assim, muito estranho isso, doutora Ana. Mas nós estamos aqui. Eu nunca vi isso. E eu falei assim, olha, mas realmente o fato de ser na menstruação, precisa ficar atenta, porque nenhum problema ortopédico piora na menstruação. Eu acho que minha filha tem problema de veias, porque as veias também doem na menstruação. Eu falei, mas não aos 22 anos. E aí, realmente,
ela tinha lesão, inclusive um pouquinho de paramétrio lá direito. E a menina falou assim, meu Deus, graças a Deus, eu não estou doida, realmente tem alguma coisa aí. E o colega já tratou ela, já encaminhou para o gineco, enfim, e olha que bonito. Ela Maravilhoso, foi para o Ana. gineco. E uro, né, Pam? Pelo amor de Deus. E você Não sabe que vamos eu acho duvidar. isso essencial, Ana. Eu acho que os ortopedistas, os reumatologistas e os Sim. urologistas e os cirurgiões de intestino que trabalham. Eu acho que todas essas especialidades precisam ter esse olhar, porque acaba que é aquela paciente que já foi com o uro, com o ortopedista, com o reumatologista, já foi com várias especialidades, até que ela passe com um gineco, né? E agora acho que hoje, com tanto de informação que a gente traz, eu acho que as pacientes começam a ter. Quantas pacientes minhas começaram a falar assim: ah, nossa, doutora, de tanto ouvir você, eu acho que eu fiz meu diagnóstico. Eu brinco assim, mas também você, minha filha, se colocar no Google, até o Google te dá diagnóstico, né? Tipo, mas eu vejo assim muito na minha família, tipo, eu não tenho médicos na família, mas meu irmão às vezes manda paciente que falou: nossa, Pamela, eu não sei. Porque acho que a gente vai falando tanto, né? Meu marido, então a gente fala tanto, repete tanto, que às vezes as pessoas que estão ao nosso redor começam a ter essa noção. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou, né, Ana? É a educação que liberta, né? É esse conhecimento, né? E, e ampliar para o pessoal da nutrição, porque essas meninas às vezes vão com tolerâncias alimentares que na verdade não existem lá e os sintomas são parecidos. Ou para o pessoal da A fisioterapia, físio demais da conta. quiropraxista já indicou exame para fazer comigo, porque eles Eu também. vêm, integra toda a parte ortopédica e vê que está tudo alinhado, que está tudo certo, assoalho bonito, e eles falam, isso é ginecológico. Isso Maravilhoso, tem né? maravilhoso, maravilhoso. E a gente precisa mesmo de um time enorme, porque a endometriose é um desafio. E é lembrar sempre, meninas, a mesma incidência de diabetes. Diabetes incide em 10% da população, endometriose 10 a 12% da população. Então, não estamos falando de uma doença rara. Super comum, né, Ana? Super comum. É, Subdiagnosticada. outra coisa que eu queria. Subdiagnosticada, exato. Outra coisa que eu queria que você falasse, Ana, é a diferença da ressonância com o mapeamento. Eu até falo para as minhas pacientes que com um bom profissional a gente consegue ter aí hoje. Eu acho que vocês estão muito avançados até para diafragma, né? Que eu acho que era. E aí talvez, bom, não sei se vai falar melhor, mas eu acho que vocês hoje estão no nível assim que eu particularmente tenho muita preferência pelo mapeamento. E aí, como a gente discute, às vezes, em algumas situações pontuais, eu acabo complementando ali com a ressonância, mas se eu puder sempre ter como primeira escolha o mapeamento, com certeza vai ser ele. Isso é excelente. Os dois métodos são excelentes, muito bons. Os dois são examinadores dependentes, ou seja, depende do radiologista que vai olhar a ressonância. Então, vou falar um pouquinho primeiro das vantagens da ressonância, né? Uma das grandes vantagens da ressonância é que a gente adquire todo o bloco da imagem da pelve, do abdômen, e está tudo lá. A sequência está guardada, a gente pode rodar esse exame, discutir isso com outros profissionais. Vocês que já têm uma boa noção anatômica, tem sequências que são anatômicas que vocês botam o olho e falam, tem doença aqui. Uhum. Você faz isso, dor é um que vira e mexe, você fala, eu tenho certeza que tem aqui. Mesmo quando o laudo não está escrito nada, porque vocês sabem ver, vocês aprenderam a ver. Então, como a imagem está toda lá, vocês podem mexer e achar. Então, a possibilidade de uma dupla, tripla, avaliações múltiplas por vários colegas, radiologistas ou até ginecologistas que tenham familiaridade com a imagem. Em relação a outras vantagens assim, diagnósticas diretas, né? Passando aqui, vamos colocar agora que eu estou com um radiologista ótimo na ressonância e um radiologista ótimo no ultrassom, todo mundo com experiência igual. Eu realmente tenho uma superioridade da ressonância para as lesões de diafragma, porque, principalmente para as lesões de diafragma posterior, o ultrassom vai perder. E as menores linhas, porque quando tem sangue, brilha muito facilmente. Então, um pontinho de 3 milímetros fica brancão na tela em determinada sequência da ressonância. E no ultrassom, porque no ultrassom ele é preto no preto, o diafragma é preto e a lesão também é preta. Então, precisa ter um pouquinho mais do que meio centímetro, que seja mais anterior para a gente conseguir ver. Então, diafragma e ressonância superior. Tudo que for muito lateral na barriga. Então, até ali, paramétrio, ligamentos, ureter, um pouquinho ali. Na hora que cai para a parede da pelve, quando eu já estou falando de músculo, artéria ilíaca, vasos obturatórios e tal, ultrassom,
porque tem que ter uma experiência gigante, é um desconfortinho para a paciente nessa hora, e eu até vejo que chegou, que grudou, mas o que entrou lá para a musculatura, foi para o músculo obturador, foi para nervo, a ressonância é superior. E permite, na mesma corte, né, na mesma sequência, comparar. Um lado está lá a lesão, o outro lado não está. Então, no ultrassom, exige um pouquinho mais, um pouquinho não, um pocão de habilidade para a pessoa conseguir essas mesmas imagens. E vamos dizer que é mais difícil, realmente, sabe? Além do que, alguns nervos aparecem na ressonância. Então, o nervo hipogástrico aparece na ressonância, o ciático, o plexo, a estrutura mesmo aparece. Na ultrassom, os nervos a gente vai por referencial anatômico. Então, eu sei que nesse cantinho, tantos centímetros para cá do intestino, tanto do ureter, tanto do músculo, tanto para baixo, eu sei que eu estou ali, mas não é que ele aparece. Então, é mais difícil de ver. A gente pode inferir, tanto que quando eu escrevo, né, na região anatômica do nervo tal, aderido muito perto das raízes sacrais, porque eu sei que está lá, mas não é que eu vejo o nervo, né? Então, aqui é mais difícil ver. Então, vamos lá, ressonância, diafragma, parte de nervo e paredes laterais da pelve, assoalho pélvico, até onde vai. O ovário é sempre bom a gente falar, porque algumas questões duvidosas de endometriose, dependendo, né? Eu acho que a ressonância tem seu ótimo valor aí também, para diagnósticos diferenciais, ou em algumas lesões que o endometrioma às vezes fica mais diferentinho. E o ultrassom? Ultrassom reina absoluto para questões intestinais, para acometimento ou não do intestino, lesões pequenininhas na parede do intestino, que eventualmente a ressonância não verá, camadinha, até que camadinha da parede. Isso eu acho muito importante, Ana, delimitar o tamanho da lesão, né, o quanto que aprofunda, que às vezes você vê na ressonância, e assim, acho que você falou da ressonância da superioridade, mas eu acho que é muito adequar com a realidade que a gente tem, né? Então, se você tem um profissional que faça bem feito a ressonância, talvez você consiga ter toda essa superioridade. Mas quantas ressonâncias eu já peguei normais, e inclusive tem uma paciente que ela, meu Deus, ela só faz exames de rotina, inclusive com você, porque no exame dela, ela viu, eu tinha acabado de fazer uma ressonância aqui, normal, com tumor de apêndice. Então essa paciente, você lembra dela, e ela, demais da conta, porque ela ama você, ela vai aí só pra fazer os exames com você, mas é isso, assim, né, o quanto que ter um bom exame... Então, sabia que o apêndice é um ponto fraco da ressonância? Vou te explicar por quê, Pan. É interessante. Ali, onde na válvula ileocecal, para as meninas entenderem, é um encontro entre o intestino grosso e o intestino delgado. Então, é um lugar muito cheio de gases e, portanto, de muita peristalse do intestino. Ali tem sempre aquela peristalse ali do colo direito, atrapalha as sequências. Aí a sequência da ressonância aparece tudo assim, ó, meio laminada, meio com curvas, meio com artefatual de movimento. Então, ali, válvula ileocecal, apêndice, ilho, é do ultrassom. Reto sigmoide, ultrassom superior, aderências, por quê? Porque no ultrassom a gente vai fazer o teste dinâmico, né? Na paciente lá na ressonância, adquire a sequência inteira, ela está lá paradinha. Se parece que está do ladinho, eu não tenho certeza. Mas no ultrassom, eu vou lá, com a mãozinha pelo abdômen, faço aqueles testes de mobilidade e vejo se está só aderido, se realmente já infiltrou, ou se está só perto, mas que não, que ainda não aderiu. Então, o seu exame dinâmico é sensacional para aderências. A proximidade do lugar onde a doença fica, né? A gente sabe que 90% das doenças estão ali atrás do cone do útero, o aparelho encosta em loco ali. E, bom, eu sou fã, inveterada do ultrassom. Eu acho que o ultrassom bem feito muda a vida. Vai resolver, se não 100%, muito perto disso. Sabe? Eu também Na penso. prática nossa funciona. Exato, Ana. E outra coisa também que eu vejo que o mapeamento é superior também é em úteros retroverso fletido, né? Porque às vezes para ressonância tem uma limitação ali para avaliar a parte posterior, né? Excelente lembrança, ótima observação. Porque o útero ele dobra em cima do ligamento. E aí, quando o ligamento no começo, não é ainda aquele nódulão, é uma plaquinha, né? Fininha. E ainda ela está bloqueada por hormônio. Aí a plaquinha está mais achatadinha ainda. Então, o útero retrovertido, ele dobra em cima do ligamento e fica tudo igual. E no ultrassom, não. Porque aí, de novo, a gente abre esse espaço com teste de mobilidade e aí aparece lá o ligamentão bem evidente. Exato. Então, vocês conseguem avaliar melhor também, eu também acho. Por isso, um diagnóstico mais precoce. Exato.
e acho que apêndice, intestino. Outra coisa que eu gosto muito do exame seu, até falo isso para as pacientes, eu acho que eu gosto muito da contagem folicular. Eu acho que a contagem folicular, ela clareia muito pra gente, ainda mais, né? Por exemplo, se eu pego uma paciente com endometrioma, que eu já tô ali, que eu já fiz um antimuleriano, então ter junto contagem folicular me ajuda muito, até pensando no planejamento, será que essa paciente precisa de um tratamento de reprodução prévio? A gente vai pra cirurgia, até pra gente discutir, né, Ana, as estratégias. Então eu amo Sim, que você nossa, faz contagem folicular. Acho muito importante. como ainda elas chegam sem noção, né, dessa real importância de entender o timing, da idade com que escolhe. Toda a gente dá o diagnóstico precoce, todas perguntam para você também, doutora, mas eu vou poder engravidar? A primeira coisa que eu digo, depende da idade que você vai escolher para engravidar, e não tanto da sua endometriose. E aí, como assim? Porque para ela, ela acha que qualquer idade é idade, né? E aí, até entenderem dessa questão, E como a gente tá vendo falência ovariana prematura, né, Ana? demais, demais. Nossa. Ou cirurgias pregressas, incompletas e que acabam lesando o ovário, né? Isso é de doer muito, mas vamos trabalhar muito para ver se a É gente isso. consegue. É isso. Ai, ai, que mais? Que mais? Conta. Algo que você acha que faltou pra gente trazer? Acho que a gente pontuou bastante sobre o exame. Só para concluir, né, essa questão dos dois exames e eu gosto Ótimo. sempre de dizer assim, Pam, a gente não está falando de uma, né, vamos dar aqui um exemplo Ana. Aí uma Ana sente tal coisa. Aí vai na ginecologista, ela fala, tá tudo bem, não tem nada. Aí ou não faz o toque, ou faz o toque só ali no colo do útero e fala, no seu exame tá tudo normal, deve ser qualquer outra coisa, mas tá tudo bem. Aí faz um ultrassom que deu um resultado X, uma ressonância que deu um resultado Y, e a menina sente Z e a mulher diz que é 0. Parece que são pessoas diferentes. Então, o que a gente precisa e tem que ter, ao final, é o olhar 360 graus para essa mulher. Não pode a clínica falar uma coisa, o exame físico falar outra, o ultrassom outra e a ressonância outra, apesar disso ser bem frequente. Muito. E aí entra o que a gente falou no comecinho, tá? Pode parecer que eu estou falando isso para você, para rasgar seda, mas quem me conhece há muito tempo sabe que eu falo isso desde que o mundo é mundo. Como é que você, ginecologista Pamela, vai julgar uma ressonância se você não fez o toque? Se vier escrito que não tem nada e você Eu vou tocou e acreditar, né? sentiu, você fala, não. Talvez eu possa aproveitar essas imagens e pedir uma segunda opinião, ou talvez eu quero que você faça em outro lugar. Ou como é que eu falo no meu exame? Tem uma lesão de 2 centímetros, onde está assim, está assado, você toca, você não sente nada. Você fala, não sei se eu confio nesse exame. Né? Você trata da paciente. E aí, os exames são e ainda são, por mais incríveis que eles todos estejam, eles são exames complementares. Então, a gente recebe muito essa angústia das pacientes. E muitas falam assim para mim, doutora, você não acha que todas as mulheres deviam fazer esse exame C uma vez por ano? Eu falo, não. Não acho. Exato, eu já ouvi isso também, Ana. Perfeito. Perfeito você pontuar isso. Né? É a mesma coisa, trazendo aqui o paralelo para o diabetes, é a mesma coisa que todo mundo da população fizesse bula glicêmica, que é um exame que faz a ingesta de líquido e colhe a glicemia várias vezes ao dia. Não, primeiro é a glicemiazinha básica. Quando eu tenho alteração na glicemia, é que eu vou para a curva glicêmica. Então, primeiro é o rastreamento no consultório. Talvez até não vamos dizer do ultrassom transvaginal de rotina, vamos botar ele como acessório ali naquele momento. Então, é a ultrassom de rotina, mas é o gineco, a história clínica, o exame físico, é que vai rastrear a população que precisa do exame, né? Concordo muito, Ana, e eu acho que esse é o diferencial, assim, às vezes as pacientes falam, até eu já te liguei uma vez muito chateada, porque falaram que, o que eu pedia e o que eu colocava, e aí você fazia o exame, e aí vinha exatamente o que eu tinha colocado que tinha, e que então eu devia ter alguma coisa com você, será que eu ganhava alguma coisa pra te pedir esse exame, assim? Então a gente dá risada porque é tão absurdo, né, mas é isso, né? Mas eu acho que é exatamente isso, pra mim não faz sentido hoje pensar diferente. Eu acho que é isso, assim, eu acho que quando você escuta o paciente, você faz o exame clínico e pede o exame adequado, a gente vai ter o diagnóstico. O que eu preciso é talvez ouvir essa paciente diferente e acreditar no que ela tá me trazendo, né? Se ela tá tendo a queixa, às vezes eu tenho uma paciente que é muito assim, até eu fiz ela operou com o Duarte Miguel, um caso bem complexo.
E aí a gente fez um mapeamento com você e ela tinha um outro exame com um colega que falou que tinha alguma coisa de assoalho pélvico, indicou até aqueles bloqueios que eles fazem. Eu falei assim, olha, eu não sei, você não tem exame clínico compatível, teu exame clínico pra mim não tem. E aí ela fez o exame com você e de fato não mostrava nada. Falei, e ela tem uma dor em região de hipocôndrio. Falei, precisa investigar essa dor, talvez com colega de intestino, talvez voltar com um colega que te operou, porque assim, o exame dela é zerado, sabe? Não tem absolutamente nada que justifique. Mas que ela tenha dor, talvez tenha alguma outra questão que justifique essa dor, né? Até às vezes questão de aponeurose, né? Então eu acho que é entender melhor ali, não que não tenha, né? Mas talvez entender o que é que pode estar causando esse quadro, né, Ana? Muito, muito. E a importância do exame pós-operatório, né? De fazer com muito cuidado também para entender o que é fibrose, o que é cicatriz, o que é doença de novo, que já sabe que graças a Deus é raro. Mas, então, assim, uma dica bacana, tentar fazer o exame pós com a mesma pessoa que fez o pré, né? Porque ter um olhar de conhecer como é que era aquela barriga antes, como é que está aquela barriga agora. Da mesma forma que a gente, do lado de cá, precisa saber qual foi a técnica cirúrgica, onde mexeu, qual foi, e do lado de lá vocês também sabem como é que é o jeito que o radiologista descreve. Então, essa é uma dica boa também, para evitar essa interpretação de cicatriz como se fosse doença de novo, né? Ô, Ana, e outra coisa que eu queria trazer, agora eu lembrei, eu falei, tinha alguma coisa que eu queria conversar. É as mulheres na menopausa, porque muito se Excelente. acreditava que a doença não existia mais pós-menopausa. E até tem uma paciente minha que até fez o exame com você, e aí diz que você falou tal coisa. Eu falei, olha, eu não acredito, talvez você tenha interpretado dessa forma. Porque assim, a doença tá aí, não é porque você entrou em menopausa que ela vai desaparecer, né? Principalmente porque você é jovem, você vai fazer reposição hormonal, né? Então você é uma paciente que a gente vai ter que estar observando, né? E aí, quantas pacientes que eu tenho feito diagnóstico. Por isso que eu falo, hoje está cada vez mais desafiador o consultório, porque não vem só a endometriose, vem a endometriose a menopausa, vem a endometriose, né, a transição menopausal, então são muitas queixas pra gente lidar, né, Ana? E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa questão de endometriose e menopausa. Oh, excelente, pai. Eu tenho visto que você tem pedido muito o exame no climatério. E é um presente que você dá para aquela paciente e para quem vai acompanhar ela. Eu digo do lado de cá, do sonografista. Por quê? Porque ali a gente faz um mapinha de como é que as coisas estão naquele momento. Ali naquele momento, pré-reposição hormonal, pré-completa menopausa. Já no comecinho, mas ainda, sei lá, um ciclo ou outro, está no climatério estudando para fazer reposição hormonal, eu sei qual é o status daquela barriga, como é que está, qual o grau, bonitinho. Por quê? Se ela está com climatério descompensado, sintomático, e a maioria tem, ela vai precisar de reposição hormonal, como é que essa endometriose vai se comportar a partir dali? Vai crescer, não vai crescer? Enfim, Perfeito. eu vou precisar comparar com aquele mapa feito ali. Ou, às vezes, lembra outro dia que tinha uma paciente sua com lesão de 11 centímetros, que você até falou, você não errou no laudo, foi digitado certo? Eu falei, não, tá certinho, é isso mesmo. Lembra? Aham, ou se eu lembro. Então, e aí a gente surpreende lá lesões graves, né, e grandes às vezes. E, bom, esse é um ponto fundamental. Outro ponto é que, mesmo que ela não faça reposição hormonal, vamos supor que ela tem um climatério ótimo, ou tem alguma contraindicação absoluta à reposição hormonal, a gente precisa lembrar de que, eventualmente, por causa da aromatase, algumas doenças, particularmente as doenças intestinais, podem não sumir após a menopausa. E quando a gente fala sumir, a gente quer dizer sumir da atividade inflamatória. Aí que eu acho que elas se interpretam errado. Vamos dizer assim, elas podem ficar lá quietinhas, estáveis, paradinhas, mas elas não vão sumir, murchar completamente, desaparecer e aquilo ficar como se nada tivesse acontecido. Elas vão virar como uma cicatriz que, se tudo correr bem, vai ficar lá quieta. Porém, mesmo sem a reposição hormonal, via aromatase, convergindo ao estrogênio fraco, produzido pela suprarrenase, pela gordura e estrogênio mais poderoso, ela vai, estou falando para os pacientes entenderem, ela pode se autoalimentar, e particularmente a doença intestinal. Não é a regra, mas é uma exceção cada vez mais frequente, a gente precisa ter um parâmetro para comparar isso, né?
Tenho visto muita adenomiose permanecer ativa. Muito, muito, Ana. E Muito. muitas pacientes que têm vindo com o diagnóstico de adenomiose na reposição hormonal. Porque Exato. aí a paciente começa a sangrar, começa a ter cólica, começa a aumentar o volume uterino. Eu tô com duas, assim. Uma que, inclusive, a gente Exato. operou. Você fez o diagnóstico, a gente operou. Uma mulher de 62, 63. Que ela falou, doutora, eu vou continuar Sim. fazendo reposição hormonal. Eu vou continuar fazendo, então eu prefiro operar. Isso. Uai, a gente vai ver, sei lá, 40% da nossa vida na menopausa, se as coisas não estiverem bem, e você eventualmente tiver uma indicação absoluta, uma osteopenia ou alguma coisa. Por que não, né? Só que assim, fazer reposição às cegas é que é um problema, né? E o que mais me teme, eu acho temeroso, o que mais eu temo, assim, é o endometrioma. Porque o endometrioma na menopausa, a gente fica passado ali, que a gente sabe, né? Que graças a Deus, apesar de muito raro, existe, quando a gente tem endometrioma no ovário, um risco um pouco aumentado para câncer de ovário. A história de endometrioma no ovário que eu tive há algum tempo na vida e não tratei cirurgicamente, e entro na menopausa, eu vou ter aí, para os pacientes entenderem, o risco de câncer de ovário da ordem de 1%, quando eu tenho endometrioma e entro na menopausa, que é a fase de maior risco para esse câncer. Esse risco vai para 2,5, algumas casuísticas 2, outras 1,8, outras, recentemente, no ano passado, teve uma casuística que falava que era 4 esse fator de risco, que ia para 4%. Mas, assim, não é uma coisa que a gente vai ver. Fica super confortável. Eu, sinceramente, Ô, a Ana, gente teme, merecia uma atenção mais de perto. Você sabe que o que ainda me deixa desconfortável, assim, pra reposição hormonal, que são aquelas pacientes que eu olho mais de perto, eu acho que é exatamente isso: endometrioma, intestino, doença periureteral, mas essa independente da menopausa, acho que isso também me deixa bem angustiada de ter uma endometriose periuretera ali, que é canalzinho do rim. Então, e adenomiose. Adenomiose também dá muito trabalho. Demais. Né? Porque você põe, a paciente sangra, aí o útero aumenta, aí você para com a reposição. Então é aquele trabalho maior, e às vezes eu falo muito para as pacientes, falo, eu, Pamela, não vejo sentido de pegar uma paciente que tá tão bem, que tem todo um futuro, que é super jovem, e às vezes deixar, né, privar ela de ter a oportunidade de fazer reposição hormonal, sendo que hoje a gente faz cirurgias minimamente invasivas com tanto sucesso e que dão tanta qualidade de vida para essas mulheres, né, pro processo. Posso falar uma coisa do ponto de vista sobre isso? Vai, manda bala. Que eu vejo muitas pacientes falando assim, não, eu já aguentei até agora eu estou com 42 anos, eu vou aguentar porque na menopausa eu vou ficar livre desse problema. Eu vou aguentar. E ela está sofrendo e arrastando porque ela acha que ela chega a desejar a menopausa. Olha que loucura, né? Loucura, ela fala, né? Mas isso que algum médico diz para ela. Sim, tadinha, ela não tem conhecimento, né? Então ela pensa, eu não vai melhorar meu sofrimento, vai aliviar meu sofrimento. Então ela tem como garantido que, primeiro, a menopausa é um fator de cura absoluto, que a gente acabou de explicar por A mais B, que não é verdade, que em alguns casos a gente inclusive vai requerer mais atenção. Esse é um ponto. Segundo ponto é que ela não tem noção do pacote que vem junto com a menopausa. Com a menopausa. Né? Eu explico, gente, o estrogênio é nosso amigo. Porque as pacientes com endometriose ficam nessa. Eu odeio esse estrogênio, eu estou em estrogênio dominância e predominância estrogênica, e tanta coisa falando mal do estrogênio. O estrogênio é maravilhoso, é o vigor, a disposição, o cérebro funcionar melhor, é mais rápido, é a alegria de viver, é o ânimo, é a lubrificação vaginal. Sabe, o ímpeto. É cérebro. Gente, é osso, é coração, é pele. A sua proteção cardiovascular. Quando a gente coloca isso para a paciente, ela fala assim, mas eu não vou precisar fazer reposição hormonal. Eu falo, ok, mas ainda assim, o endometrioma tem uma chance que você precisa. Doutora, mas ninguém me falou isso. E às vezes o gineco, que não é especialista... Não tem a vivência, né? Ele... Né? Ou ele, às vezes, também não está muito atualizado nesse sentido, porque a medicina tem tanta abrangência hoje em dia, é tão difícil, né, Pablo? É muito difícil você conseguir fazer urogineco, laparoscopia, climatério, adolescência, sexualidade humana, você não consegue estar atualizado 100% disso. Então, quando a gente expõe isso para a paciente, ela pondera, fala, não. E o terceiro argumento que eu acho do tratamento, quando há indicação, então, periureteral, intestino grande, apêndice, etc.
Não é muito mais fácil fazer uma cirurgia numa paciente de 40 anos do que numa paciente com 60, com comorbidades, ou Sem com dúvida. alguma dificuldade cicatricial. Quer dizer, às vezes a pessoa empurra para Que às frente o vezes a vagina já problema, tá até mais atrófica, já é mais difícil. Com certeza. achando que vai resolver 100%, e aí ou não resolve, ou ela vai precisar da reposição hormonal, e aí ela vai ter que fazer a cirurgia numa fase da vida mais desafiadora um pouco. Então, eu acho que a gente tem que ter essa clareza e informação existe para as mulheres terem acesso, as pacientes têm direito e acho que é obrigação nossa passar essas informações para construir junto um caminho. Porque isso que você falou é fundamental. A paciente com endometriose precisará de atenção na adolescência, até enquanto ela estiver por aqui, né? É isso. Ô, Ana, e é muito isso que eu falo para as pacientes, assim, eu falo, você sofreu a vida inteira. Agora você vai entrar na menopausa, vai vir mais um sofrimento e que não é, às vezes, você nem é tão sintomática, mas tem muita coisa que vem por trás que às vezes não é só ondas de calor, né? Se fosse só calorão, né? Então a gente vê o quanto que é muito além. E aí é isso que eu falo para as pacientes, às vezes nem tem casos que não... E eu gosto muito de trazer essa consciência, assim, Ana, sabe? Eu não acho que a decisão ela precisa ser imposta, eu acho que é uma decisão compartilhada, é por isso que eu perco, entre aspas, uma parte da consulta educando, orientando, e explicando e desenhando. E eu falo muito para as pacientes, eu falo, você não tem que, não é obrigatório operar, mas a cirurgia vai te dar uma qualidade de vida não só hoje, mas em tudo que você tem pela frente. Porque a gente tem ainda menopausa, a gente tem mais pelo menos metade da vida, ou que seja 40 anos de vida pra frente, né? Então vai facilitar tanto o processo, às vezes aqueles úteros que tá ali 250 de volume, tá ali, sabe? Então eu acho que é muito isso que eu falo com as pacientes, sabe? Já sofreu até agora. Poxa, vamos ter qualidade de vida pra gente poder seguir, pelo menos na menopausa, melhor, né? Já não tem toda a questão que hoje a gente entende da endometriose e cérebro, da parte inflamatória da endometriose, né? Então tem tanto por trás, a gente sabe que não é só hormônio, né? Então, acho que E se a sem gente, falar, né, né? Pan, que a gente nem falou muito das queixas urinárias, que elas têm, que chega na menopausa, agrega mais, porque vem a questão da síndrome genital, Da do síndrome. ressecamento, Uhum. e ela já é uma mulher que já sofria, gente, eu atendo, você atende também, meninas de 20 e poucos anos levantando para fazer xixi à noite, achando que é assim mesmo, ou que é porque ela pega muito. Inclusive, essa semana eu atendi uma colega gineco, mas que de outra área de atuação, e que me disse que achava que era por causa da ansiedade dela, que ela levanta 2, 3 vezes para xixi. E quando eu comecei a falar da lesão do paramédico, da proximidade do plexo fogástico, ela falou, eu não estou acreditando, é a casa de ferreiro e espeto de pau Que total. loucura, né? Eu E às vezes a falei, gente negligencia as nossas queixas, né, Ana? demais, a gente então médica, mas que bom que tem diagnóstico e é muito mais fácil de resolver do que, sem falar que estão tratando bexiga hiperativa, cistite intersticial, que já está aqui uma E parte infecção grande urinária, né, Ana? de Exato, repetição. exato. É isso, querida. Ai, Ana, maravilhoso. Acho que a gente pontuou tudo que eu queria trazer, foi maravilhoso. Acho que é isso, acho que não tem. Eu acho que é trazer muito esse olhar de se você tem queixa, é o que eu falo para as pacientes, não normalize. Investigue. Uma pessoa que tem dor para ter relação, que tem dor o tempo todo, que toma, até vejo muito isso, né? Analgésico, anti-inflamatório, e eu tomo, não, eu tomo Ponstan, mas eu não tenho cólica. Não, como você toma Ponstan, minha senhora, né? Todo Tipo, mês. E anti-inflamatória todo mês, né? como assim, né? É muito forte. Então, assim, eu acho que é trazer esse olhar mesmo de não normalizar e ter bons profissionais, né? E ter um exame com um especialista. E é muito isso que eu falo para as pacientes. Não tem como a gente comparar. Você pegar uma pessoa que já faz isso há 20, né? 20 anos, pelo menos, né? Que vai, acompanha a equipe operando, que tem um olhar, que tem essa preocupação. Muda completamente o jogo, né, Ana? Não tem como. Muda, seja tratamento cirúrgico, seja tratamento clínico e bem sucedido e com supervisão, falando que está tudo bem. Nossa, é uma alegria que nossa geração deixa aí para as próximas esse controle e manejo adequado da doença, né? É um orgulho aí, vale muito a pena porque a gente vê o sorriso delas e vê os casos resolvidos, Meu é o Deus. que alimenta, É não tem isso. preço, É isso, é o né? propósito nosso, né, Ana? Que a gente Sem escolheu pra dúvida. viver, né? É isso. Brilha o olho, né? É isso. Ah, Ana, muito obrigada. Obrigada, assim. Nossa, tô muito feliz mesmo. Você sabe o quanto que eu gosto de você. E tô muito feliz de você estar aqui comigo no Podpah. Obrigada.
Obrigada Obrigada a mesmo. você, obrigada demais, adorei, achei muito legal. A gente se empolga e fala bastante dos Ah, textos que a gente gosta, mas tomara que tenha sido claro, tomara que as meninas entendam maravilhoso. bem, e estou super à disposição e obrigada pela confiança, de Obrigada. verdade. Hoje, para falar para o seu público e no dia a dia, confiar em mim, confiar. Você sabe, Pan, que outro dia no congresso, acho que no Brasileiro de Endometriose, me pararam e falaram assim: eu conheço tantos seus exames, deixa eu te conhecer pessoalmente. Eu falei, tem tanta gente que a gente conhece pelo exame primeiro, conhece meu exame, eu conheço os pedidos médicos, e depois a gente se conhece e a É gente vê que isso. bom que tem afinidade, né? Acho que foi É, bem o nosso caso mas mesmo. comigo também foi assim, né? Eu comecei a pedir, já mandava mensagem pra você, Ana, tarará, né? É, Conhece tanto. E aí, quando eu te vi no congresso, eu falei, nossa, eu tenho que ir lá falar com ela, gente. Como é que eu não vou? Sei que lá, legal, palestrando, que show. maravilhosa. Ah, nossa referência aí, muito obrigada. Obrigada Obrigada, mesmo. querido. Um beijo no coração. E meninas, atenção, dor não é normal. Procurem ginecologistas bons que te ouçam, te examinem e te orientem, porque tem um caminho na frente. Tem caminhos, é isso. Muito obrigada. Imagina. Um Fiquem beijo, com Deus. Aninha. Obrigada. Beijo.